Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. As crianças vão descer antes de iniciar o culto, tá? Você pode pedir às crianças que desçam, porque elas geralmente descem assim que encerra o louvor, termina o louvor. Mas nós vamos fazer diferente, elas vão descer já, ok? Nós vamos dividir as classes hoje, tá bom? Hoje tem 2 professoras, então nós vamos dividir por idade. Aí, por gentileza, as crianças podem descer com as professoras. Aleluia, Senhor. Amém, irmãos. Pai do Senhor, queridos. Como nossa pastora disse, as crianças já podem descer. Amém. Os papais, as mamães podem descer com as crianças. Queridos, eu gostaria de pedir a você que pode colocar-se de joelho. Vamos iniciar o nosso culto em nome de Jesus. Amém? Por favor, você que pode ajoelhar, coloque-se de joelho. Apresente-se para Deus nessa noite em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na casa do Senhor mais uma vez, por mais essa noite. Deus, não deixe que chegue a nós o senso, Senhor, de virmos assistir um culto, mas mova-nos, Senhor, para fazermos ao Senhor o culto nessa noite. Não deixe, Deus, simplesmente para estarmos aqui, para ser movidos, ó Pai, no meio do louvor, mas leva-nos, Senhor Espírito Santo, a dar ao Senhor o louvor que lhe é devido. Ajuda-nos, Senhor Deus, a prestar-lhe um culto de adoração nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a dar ao Senhor o louvor que lhe é devido. Ajuda-nos, Senhor, a entrar no Santo dos Santos, levando diante do Senhor os nossos louvores com sinceridade de coração, em espírito e em verdade. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor procura Senhor, esses que te adoram em espírito e em verdade. Então gera em nós esse espírito, Senhor. Gera em nós, Senhor amado, em nome de Jesus, o desejo de te adorar com mais ímpeto de nossa força e na maior da sinceridade do nosso coração. Para isso, Deus, nesse momento, nós aplicamos o sangue de Jesus sobre a nossa mente, nós aplicamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Senhor amado, começa a dar alegria ao que entrou triste, dê saúde ao que entrou enfermo, dê renovo, meu Deus, ao que está cansado, porque essa noite, Senhor, nós precisamos de um culto diferente, e esse culto, para ser diferente, nós precisamos fazê-lo diferente na Tua presença. Nós contamos com o Senhor, e para que tudo seja diferente, nós aplicamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Salmos capítulo 20. Salmos capítulo 20, a partir do versículo 1. Amém. Salmos capítulo 20, a partir do versos 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião.
lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com força salvará da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamamos. Amém, queridos? A palavra está com o ministério de louvor. Amém. Paz do Senhor. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Cumprimente seu irmão. Diga a ele que ele vai ter uma virada na vida dele, em nome de Jesus. Com boas novas proclamar uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, o silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei. Eu vou viver uma virada. Quantos estão aqui esta noite para viver essa virada do Senhor? Uma virada em sua vida. Então nós vamos meditar mais uma vez como viver essa virada. Onde é que será se verá a dupla honra me honrar, com boas novas proclamar uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Porque eu achava estar perdido, tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou, este é o meu dia, minha virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu sei. Eu
cada atitude, Senhor. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu quero o Senhor hoje aqui, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Para colher a sua oração, colher o teu louvor, e Ele está à busca de corações quebrantados e contritos em tua presença. Então eu espero sinceramente que Ele encontre em cada um de nós o nosso melhor, o que podemos dar ao Senhor, e que esta noite Ele venha ressuscitar os teus sonhos, que você venha viver os sonhos do Senhor na sua vida, que você venha enxergar o que o Senhor quer, qual é o plano que o Senhor tem para a sua vida. Feche os seus olhos. Entregue agora o seu coração ao Senhor. Reflita sobre sua vida. Peça a Ele que ressuscite os seus sonhos. Que ressuscite, que faça um milagre em você, na sua família, na sua célula. Que o Senhor venha superabundar na sua vida. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Porque eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro
me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Mas o Filho de Deus que me ajuda a vencer. Senhor, tudo em mim, dá o seu amor, me chamando pra viver. Remove a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me passa nessa hora, chama para fora, ressuscita-me. O Senhor está aqui para ressuscitar os seus sonhos. Ele remove a tua pedra esta noite. Glorifique o nome do Senhor. Diga a Ele o que você precisa esta noite, o que você veio buscar. Busque cada vez mais o Senhor. Bata palmas, glorifique a Deus agora. Diga que você o ama. Santificado e glorificado seja o Senhor, porque eu creio que o Senhor já ressuscitou sonhos aqui, Deus. Eu creio que o Senhor já ressuscitou pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Aqui eu posso sentir o teu calor, vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui, eu posso sentir o teu calor.
aqui, Senhor. Sei que estás aqui. Eu posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Me constranger com teu amor. Filho de Davi, e filho de Davi. Compaixão de mim, toca nos meus olhos, toca, faz as comas saírem, filho de Davi. Compaixão
querido. Chame a atenção. Atraia os olhos de Deus, atraia o coração de Deus para a tua vida esta noite. Assim como a vida de Bartimeu mudou, a sua pode mudar. Chame somente a atenção do Mestre. Chame a atenção. Seja diferente, não seja multidão, seja bênção. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos. Declare: quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos teus braços. Queremos te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Levanta suas mãos e aplauda. Aplauda. Aplauda mais forte porque Ele merece. Você não está ao que não ouve, mas sim ao Senhor, que é o seu melhor. Aplaude. Grite se for necessário. Oh, Senhor. Queremos ver a tua face, Deus. Queremos te ver. Te agradecemos, Senhor, por mais que período de louvor. Te agradecemos, Senhor, por esta adoração, pelas tuas bênçãos até aqui derramadas sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo, no nosso meio. É o que nós te clamamos esta noite, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus. Aleluia, Senhor. Por favor, toma o seu assento, amado. Amado, como é gostoso a presença do Senhor nesse lugar. Como é bom, né? Que maravilha. Que lindo. Queridos, nós vamos entrar para a segunda parte do nosso culto, que é os dízimos e as ofertas. Mamães e papais que estão com as crianças, tem o culto lá embaixo, tá? As salinhas estão funcionando. Se você puder dizer, se você quiser designar sua criança para lá, fique à vontade. Amém? Quando nós iniciamos o culto, nós lemos Salmos capítulo 20, versículo 1 ao 9. E eu gostaria de fazer menção de um desses versículos nesse momento, que é o versículo 3, Salmos capítulo 20, versículo 3, o da salmista Davi escrevendo para o músico Mor. O versículo 3 diz assim: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Aí o versículo 4, ele descreve o seguinte: conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Queridos, é algo interessante que o salmista Davi, ele começa falando sobre socorro. Ele começa falando através da música sobre Deus, socorre-nos, socorre no teu nome. Aí então ele vai falar sobre algo fantástico, que é a respeito de Deus lembrar das ofertas, lembrar da fidelidade do homem no tocante às coisas, às finanças, às coisas financeiras, né? Com relação aos bens. Então ele faz menção disso. Lembra, Senhor, das nossas ofertas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, mas que fique entre você e Deus. Se hoje você tivesse que fazer essa oração, como seria essa oração? Se hoje você tivesse que recitar o versículo 3 e dizer: lembra, Senhor, das minhas ofertas, será que Deus teria algo para se lembrar? Sabe, amados, nós estamos vivendo em um tempo de pessoas egoístas, pessoas que não se dobram diante do Senhor, pessoas que não são ofertantes fiéis, não são dizimistas fiéis na casa do Senhor. E hoje pela manhã nós falávamos na escola bíblica a respeito de algo muito interessante,
a respeito de uma conversa paralela do inimigo no meio da igreja. O inimigo é sorrateiro, ele é inteligente, ele age de forma estratégica. É algo interessante. Quantas das vezes Satanás não chega até o pé do ouvido do irmãozinho, não sei se o ouvido tem pé, mas digamos que tenha. Chega até o pé do ouvido do irmãozinho ou da irmãzinha e diz assim: para que você devolver dízimo e oferta? Olha o tanto de gente aí. Beleza. Aí essa pessoa aceita isso. Ele vai no outro e diz assim: para que você devolver dízimo e oferta? Olha o tanto de gente que tem aí. E vai. E aquele monte de gente recebendo essa palavra maldita. E aí alguns poucos que se mantêm firmes, digam: eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu aprendi que a fidelidade abre porta. Amado, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Deus chamou a terra, Deus chamou todos os povos para serem fiéis a Ele, num todo, nos dízimos, nas ofertas, num todo. Mas vamos trazer para esse momento os dízimos e ofertas. O que importa é que nós façamos parte desses poucos escolhidos. Seja você parte desses escolhidos. Quando nós entramos no livro de Salmos, de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1, vai falar de um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que Deus atentou para as orações de Cornélio e para as ofertas. Olha que coisa linda, pastor. Deus atentou para a oração de Cornélio. O anjo aparece e diz: Cornélio, chegou diante de Deus a tua oração e as tuas ofertas. Se o anjo tivesse que trazer um recado para você hoje, querido, o que ele iria dizer? Chegou diante de Deus as tuas orações. Ponto. E aí? Tem mais não, anjo? Não, parou por aqui. Você pode mudar isso. Nós podemos mudar isso. Nós podemos mover os céus e fazer com que o coração do Senhor bata forte como Cornélio fez. E aí o anjo pode vir até você e dizer: olha, chegou diante do Pai, chegou diante de Deus as tuas orações, chegou diante de Deus as tuas ofertas, chegou diante de Deus os teus dízimos, porque hoje você está lá em Madrid, hoje você está indo lá para a Irlanda do Norte, hoje você está indo lá para Baldinho, hoje você está indo aqui para o bairro Betânia, enfim, onde houver uma igreja presbiteriana, onde aqui a igreja mãe, ela cuida, você está sendo representado lá nos dízimos e nas ofertas. Aí o anjo vai dizer: olha, a bênção chegou até você. E o anjo não conteve não, mandou buscar Pedro. Vai lá, Pedro, busca Pedro lá para orar por esse homem é bênção. Deus vai mover os céus e vai levar homens e mulheres de Deus até seu lar para te abençoar, querido. Mas mova o céu em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você para tomar nas suas mãos os dízimos e as ofertas que você trouxe nessa noite. Pastor, mano, eu não sabia que aqui coletava dízimo e oferta. Então é o momento de você começar a entender e já saber, já tira aí. Pega aí a oferta que o Espírito Santo está dizendo no seu coração. Essa é a noite de você semear, meu filho. Essa é a noite de você semear, minha filha. Por muitas das vezes nós estamos dizendo: Deus me abençoa, Deus me abençoa. Mas Deus está olhando dizendo: cadê a sua semente para que eu possa fazê-la multiplicar? Talvez você não veio preparado, mas prepara aí agora. Tira aí do seu bolso, tira da sua mão, toma na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus, toda a igreja. Segura bem firme lá em cima aí a sua oferta, o seu dízimo. Pastor, mas o que eu tenho aqui é muito pouco. Amado, interessante que Deus, ele não está preocupado com quantitativo, mas qualitativo. O Senhor Jesus, ele senta do lado do gasofilácio e vê uma mulher dando um pouquinho. Mas o que ele viu foi o interesse do coração daquela mulher, que eu acredito que o coração dela batia: eu vou ajudar essa obra maravilhosa, eu vou ajudar o ministério de Cristo, eu vou ajudar o Senhor. Segura lá em cima do seu dízimo, a sua oferta, e debaixo desse louvor, com alegria, vamos orar ao Senhor, vamos consagrar o nosso dízimo, a nossa oferta. Consagre essa semente que você vai semear hoje, essa oferta que Deus te chamou hoje, essa oferta que você vai enviar para Madrid, essa oferta que você vai enviar para Irlanda do Norte, essa oferta que vai fazer a diferença lá, aqui, onde quer que você estiver. Maravilha, Deus! Vai! Nós te louvamos, Deus, te bendizemos. Faça sua mão aos céus agora. Entre em oração ao Senhor, dizendo: Deus, essa é minha oferta, esse é o meu dízimo, essa é a minha oferta ao Senhor nessa noite, Pai. É no nome de Jesus Cristo que nesta hora nós consagramos os dízimos. É no nome de Jesus que nesta hora nós consagramos as ofertas. Nós estamos indo, Senhor Deus, como enviados do Senhor, como pessoas lançadas, Senhor Deus, nessa obra maravilhosa, no tocante, meu Deus, os dízimos e ofertas.
Nós não podemos ir, mas estamos sendo representados com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, enviando pessoas, meu Deus, a irem, meu Deus, pregar o Evangelho. Meu Deus, ajudando a manter essa casa, ajudando a manter a família, a nossa família pastoral. Deus, em nome de Jesus, e isso acontece através da fidelidade dos dízimos e das ofertas. Deus, assim como só atentou para Israel, como disse o salmista Davi, assim como só atentou, meu Deus, para Cornélio, como diz ali o escritor de Lucas escrevendo o livro de Atos, atenta para a vida do teu filho, atenta para a vida da tua filha, que nesta noite não mediu esforço, tirou, meu Deus, do sustento da tua casa, está semeando pela fé no altar do Senhor. Assim nós oramos, nós consagramos os dízimos e ofertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Deus, por esta bênção, no nome de Jesus. Vamos fazer o diácono, a diaconisa, dançando, salmodiando, louvando, vai até você, em nome de Jesus. Fique à vontade, irmãos. Achamos que salvação, a chave da vitória que nos leva a construir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós. Aleluia, Jesus. Fique de pé, por favor. Vamos fazer um ato profético. Deus pode contar com você nos dízimos e nas ofertas? Vou te fazer essa pergunta de novo. Deus pode contar com você nos dízimos e nas ofertas? Então levanta sua mão rumo ao céu e diga comigo assim: meu Deus, todas as vezes que o Senhor me procurar diante do gasofilácio, lá, meu Deus, o Senhor vai achar os meus dízimos, as minhas ofertas, a minha semente vai ser lançada em nome de Jesus. Fala comigo, Irlanda do Norte, eu estarei aí com os meus dízimos, com minha oferta. Madrid, eu estarei aí com os meus dízimos e as minhas ofertas. Conjunto Betânia, Palmeiras, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, eu estarei aqui com os meus dízimos e as minhas ofertas. Agora aplauda, glorifique, exalta, engrandeça o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Se o capeta virar no pé da sua orelha e dizer assim: ó, tanto de gente, fala que não me importa, eu sou individual.
Amém? A palavra está com a nossa secretária. Por favor, tome o seu assento, fique à vontade. Paz do Senhor, boa noite. Gostaria de lembrar os irmãos que vão para São Paulo para a convenção do pagamento da inscrição este mês e da entrada do hotel para a gente assegurar, né, o nosso hotel lá. E eu gostaria de convocar todos os homens, independente da idade, se é jovem, criança, adulto. Vem agora quarta-feira às 20 horas, teremos a rede de homens com o tema Eu Sou de Deus. Amém? Todos aqui, em nome de Jesus, vai ser uma bênção como tem sido todas as outras. Eu também gostaria de avisar os irmãos que vão batizar, que estão aqui, ou se você tem um discípulo que vai batizar agora neste domingo, por gentileza, me procura na secretaria. O prazo foi até hoje para estar recebendo a carteirinha no domingo. Então, se você ainda quer, nós estamos tirando foto lá embaixo, tem a ficha de inscrição. É só dar R$5, preencher a ficha e tirar a foto, para estar recebendo a carteirinha semana que vem. Amém? Eu passo a palavra para o pastor William. Só mais um momento, desculpa. Amanhã, domingo que vem, é o Somos Um, amém? Então nós temos... Amém. Nós temos duas coisas muito importantes, 3 na verdade. A sua presença, a de um visitante, amém? Traga um visitante, o seu vizinho, aquele que está aí na célula, e a sua doação de um alimento não perecível. Traga esse alimento, nós estamos fazendo cesta básica, abençoando alguns irmãos, então não se esqueça. Passa para o pastor. Aleluia. Paz do Senhor, irmão. Deus abençoe os irmãos. Como sempre, né, irmãos? Para mim é um grande privilégio compartilhar a palavra com vocês. É sempre bom a gente compartilhar aquilo que nós temos de melhor. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, eu me vejo sempre naquela passagem da pesca maravilhosa, né? Lucas capítulo 5, quando Jesus manda Pedro lançar a rede, quando ele puxa a rede está explodindo de peixes, e o barco está quase indo a pique, e ele manda chamar os outros barcos, para que estes também, depois de uma noite sem sucesso de pescaria, né? Então ele compartilha os seus peixes com o seu próximo. Deus, ele tem um propósito na nossa prosperidade. Repita comigo: Deus tem um propósito na minha prosperidade. Agora, qual é o propósito? O propósito de prosperarmos é ajudar outros a prosperarem também. Não tem, como diz, a minha fortuna, vamos dizer assim, é o que a gente consegue conquistar, não tem propósito se não focar no nosso próximo. Ela perde, né? Então, a ideia do Evangelho é sempre essa: compartilhar. Amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia em Lucas 15, versículo 11. Vamos ler até o 32. Vamos ler Lucas capítulo 15. Amém? Tem um lugar para o pastor Wagner ali, ó. Tem uma cadeira sobrando ali, ó. Hã? Magno. Tem uma cadeira ali no cantinho. Qualquer uma dessa aí, pode sentar ali na minha cadeira também, ó. Isso aí é o cabelinho mais bonito da IPP, lá. Eu ainda quero ter um cabelo desse, viu? Vamos lá, Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 32. Vamos ler.
E disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura e comida, eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Amém? Curvemos as nossas cabeças e vamos a pedir o nosso bispo, maior, o Espírito Santo, que nos dê uma palavra, que nos dê um rema essa noite, para que possamos sair daqui meditados, meditando e alimentados dessa palavra. Amém? Senhor, eu te dou graças. Pedimos que o Senhor venha nos ensinar aquilo que precisamos ouvir, aquilo que precisamos aprender. A começar por mim, Senhor, fale com toda a tua igreja. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar. Gostaria hoje de falar com você sobre o tema o pródigo. Amém? Repita comigo: o pródigo. A parábola do filho pródigo nos deixa algumas lições muito importantes. Ela nos fala das consequências que sofremos quando nós tomamos algumas decisões erradas na vida. Em dado algum momento da vida, a gente está sujeito a tomar uma decisão e pagar caro por isso. Esta parábola ela também
o foco dela está na redenção. É quando alguém se perde, né? E a graça e o amor de Deus é tão grande que vai em busca daquele que se perde. E nós vivemos numa época em que existem muitos pródigos, né? Um pródigo, o que é um pródigo? Um pródigo é alguém que entra no estado de consciência aonde ele perde a capacidade de valorizar as pessoas que o amam, né? Então, pródigo, a palavra pródigo significa aquela pessoa que gasta de forma inconsequente, que desvaloriza, não é? Nós vivemos, irmãos, infelizmente, em dias em que as pessoas estão se perdendo. Essa palavra aqui está focada em alguém que um dia tinha uma comunhão com a família, era um filho, né? Ele tinha uma comunhão com o pai, ele tinha uma herança, e dado um determinado ponto da sua vida, ele falou assim: olha, isso tudo aqui está muito chato. Eu vejo as coisas lá fora e eu preciso curtir minha vida, não tem sentido eu ficar trabalhando ao lado do meu pai. Eu preciso ter a minha herança e viver a minha própria herança. E com essa atitude ele estava desonrando a seu pai, porque só recebia a herança quando o pai morresse. Naquele momento o filho desejou que seu pai morresse. Aquela atitude demonstrava que o filho não estava preocupado com o pai, com a família, ele estava preocupado com ele mesmo. Ele desejou sim, possivelmente, a morte do pai, mas só que o pai não morria. O pai não morria. E aí ele chegou, falou: não vou esperar até meu pai morrer, está demorando muito. Então ele diz assim: pai, eu quero que o Senhor me dá tudo que eu tenho de direito. Na verdade, o filho se comportava não como dono, mas como sócio, como alguém que era empregado e queria receber em troca, né? Então veja bem, pródigo é alguém que entra no estado de inconsciência, onde ele perde a capacidade de valorizar. Então aquele pródigo, aquele filho pródigo, ele já estava acostumado com tudo que ele tinha, mas chegou um momento que ele passou a desvalorizar o que ele tinha em mãos, em virtude do que ele olhava lá fora. Então ele fala: lá fora há prostitutas, lá fora há amigos, lá fora eu posso aproveitar bastante, o meu dinheiro lá fora vai ser mais valorizado, vai ter mais utilidade do que ele aqui. Ele aqui na casa do meu pai está empacado. É um dinheiro empatado, é um dinheiro que não traz nenhum rendimento. Então, de uma forma irresponsável, ele sai da casa do pai e gasta tudo que ele tem. E aqui fala que ele foi para um país distante. E ali, ele começou a gastar com prostitutas, com os amigos. E aconteceu que houve uma grande fome. E ele estava já pobre, na miséria. Então, ele procurou emprego. E ele encontrou uma pessoa. E essa pessoa falou assim: olha, eu tenho um emprego para você. É para cuidar de porcos. Isso para um judeu era uma grande humilhação, cuidar de porcos. Porque aqueles países onde ele estava era um povo que não conhecia a lei de Deus. E ele começou a sofrer, passar fome. E quando ele pastoreava os porcos, ele tinha que alimentar aqueles porcos com alfarrobas, que eram uma vargem
meio adocicada, ela tinha um sabor meio adocicado. E essa árvore é uma árvore, naquele tempo, a altura dela era de 10 a 20 metros. Ele tinha que subir, porque aquelas alfarrobas dificilmente caíam no chão. Então, para alimentar os porcos, ele tinha que subir naquelas árvores. Era um trabalho árduo. Ele tinha que pegar, jogar. Mas quando ele dava fome, ele tinha vontade de comer, mas aí ninguém dava comida para ele. Então ele tinha que comer. E um certo dia veio, então ele caiu em si. Falou: meu Deus, eu estou comendo isso aqui, e os empregados do meu pai, eles comem, é um banquete, e eu aqui passando fome, justamente porque abandonei meu pai. Eu vou voltar, vou procurar meu pai. Ele chega em casa, o pai o recebe com os braços abertos, mas chega em casa, que estado? Fedorento, um trapo, fedendo porcos. E o pai abraça com todo amor e carinho, manda colocar uma veste nova, manda colocar um anel, e então aquele homem recupera o seu estado original. Amém? Então essa parábola fala sobre redenção, fala do amor de Deus para conosco. Amém? Que Deus nos amou de tal maneira, conforme João 3,16, que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus para nos livrar de comer alfarrobas, porque nós, assim como esse moço foi empregado num país distante e comia alfarrobas, o homem sem Jesus, ele é tratado espiritualmente assim pelo diabo, comendo alfarrobas. Porque o propósito de Satanás é denegrir a imagem do homem. Então veja bem, aqui no versículo 12 a 16 fala que o pródigo decidiu perder a sua herança e afastar de sua família. Primeiro, atuando de forma inconsequente, ele desperdiçou todos os seus bens. Veja bem, irmãos, o pródigo, eu disse que o pródigo é alguém que entra num estado de inconsciência, onde ele perde a capacidade de valorizar os que estão ao seu redor, ou ele perde a capacidade de valorizar aquilo que ele tem. Nós temos filhos pródigos, temos pais pródigos, que deixam de valorizar a família, amém? Que perde a capacidade, a sensibilidade de valorizar a sua família. Nós temos filhos pródigos que perdem a capacidade de valorizar os seus pais. Nós temos mães pródigas que perdem a capacidade de valorizar os seus filhos. Nós temos esposas pródigas que perdem a capacidade de valorizar o seu marido. Nós temos funcionários pródigos que perdem a capacidade de valorizar o emprego que tem em mãos. Nós temos parentes pródigos que perdem a capacidade de valorizar a família. Então, ser pródigo é perder a sensibilidade em relação àqueles que estão ao seu redor ou aquilo que Deus te deu nas mãos. Ser pródigo significa desvalorizar as pessoas que te cercam. Nós temos discípulos pródigos, quando ele perde a capacidade de valorizar o seu discipulador. Nós temos líderes pródigos, quando perde a capacidade de valorizar os seus discípulos. Nós temos crentes pródigos que perdem a capacidade de valorizar a comunhão uns com os outros, que perde a capacidade de valorizar o irmão que chega o mais simples,
Ele chega no canto, ele não quer saber de conversar com ninguém. Para ele o importante é vir no culto, ir embora e acabou. Nós temos namorados pródigos que perdem a capacidade de valorizar suas namoradas, né, noivos, e vice-versa. Mas também podemos perceber que existem pessoas dentro da igreja que são pródigos, verdadeiros pródigos espirituais. Perderam a capacidade de valorizar a salvação, o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Perderam a capacidade de valorizar a comunhão com Deus. Perderam a capacidade de valorizar os princípios bíblicos. Perderam a capacidade de valorizar a vida com Deus. Perderam a capacidade de valorizar a santificação. Perderam a capacidade de valorizar o sentido da ajuda. Então nós vemos, irmãos, que a palavra pródigo, ela não se aplica apenas a este homem, filho, alguém que tinha uma fortuna em mãos e por amor a essa fortuna, entre aspas, ele desvalorizou a sua família. Por amor ao seu próprio ego, ele desvalorizou a sua família, os valores da família. E aí gasta tudo que o pai juntou a vida toda de forma irresponsável, ele gasta. Eu vejo que esse jovem, ele teve uma experiência muito dura na vida. Por ser pródigo, ele pagou caro, pagou muito caro. Ele passou por coisas terríveis na vida dele por ser pródigo. Irmãos, a pergunta é: quando é que nos perdemos em dado momento da vida, em algum momento da vida? Nós nos perdemos quando nós deixamos de valorizar as coisas básicas da vida. O homem comete adultério porque ele deixa de valorizar sua esposa. A esposa comete adultério porque deixa de valorizar o seu esposo. Os filhos, eles vão para as drogas porque perderam a sensibilidade de conviver em família. Muitas vezes nos tornamos pródigos porque acabamos de perder a sensibilidade em relação a alguma coisa que nos cerca. E quando eu digo isso do ponto de vista bíblico, é aquilo que nos traz edificação. O pródigo decidiu pedir a sua herança e afastar da sua família, do versículo 12 até o 16. Então, como eu atribuo a atitude dele? Ele atuou de forma inconsequente e ele desperdiçou os seus bens. Segundo, atuando de forma inconsequente, ele passou necessidades. Então veja bem, Jesus mostra que o perigo de se tornar um pródigo, a primeira consequência é que quando você se torna um pródigo, você desperdiça os seus valores. Você perde os seus valores. Aqui está falando de valores financeiros. Mas o objetivo aqui da palavra é ensinar que atrás do valor financeiro está o valor ético, o valor moral, o valor espiritual. E o perigo de sermos pródigos é perder valores que nos caracteriza como pessoas de bem, valores que nos qualifica como homens e mulheres de fato, no sentido real da palavra. E aí passamos a negociar. Quando nós perdemos valores, nós perdemos também a ética.
E aí negociamos com a prostituição, como aquele moço fez. Negociamos com os valores do mundo, porque ele foi para um país distante, para o mundo. E o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo rejeita o Evangelho, porque o Evangelho reprova as suas atitudes. Por isso é difícil aceitar o Evangelho. Porque quando nós lemos o Evangelho, nós queremos rejeitá-lo porque o Evangelho reprova as nossas atitudes quando nós estamos no mundo. E fomos criados no mundo, adquirimos os conceitos do mundo e valores mundanos. Mas quando nós abrimos os nossos olhos em relação ao Evangelho, há uma mudança total de paradigmas. Você começa a olhar ou mirar outros paradigmas, e você vai ver novos modelos de ser, novos modelos de comportamentos, e todos esses modelos baseados em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Dê um forte aplauso a Jesus. Então veja bem, irmãos, o perigo de se tornar um pródigo está na perda de valores. Talvez o conceito de moral para você é muito relativo. E para você, o que é imoral para uns, para você não. E o que é imoral para outros, o que é moral para outros, para você é imoral. É muito relativo. O conceito de moralidade é um conceito muito relativo entre as pessoas. Uns para trapacear no trabalho é normal, todo mundo faz, normal. É normal eu sair mais cedo e pedir o colega para bater cartão na hora certa. Quantos já fizeram isso? Não vou precisar levantar a mão, não. Pelo amor de Deus. Tem medo até de perguntar. E coisas desse tipo. Todo mundo faz, gente. Mas do ponto de vista bíblico, isso é certo? É moral? Não. Agora, qual é a moral absoluta? Qual é o conceito absoluto de moral? Bom, para a gente que crê na Bíblia, o nosso ponto de referência moral é o Senhor Deus, que criou os céus e a terra, que criou o mundo, os universos, e que nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então esse é o nosso conceito de moral. O nosso conceito de moral está baseado no Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso, o cristão verdadeiro, o cristão que ainda não é pródigo, ele é irrepreensível no seu comportamento. Aleluias! Ele é irrepreensível no seu comportamento. Você não vê ele falando mentira. Você não vê ele dando calote nos outros. Você não vê ele falando palavrão. Você não vê ele prostituindo. Você não vê ele enganando. Você não vê ele brigando. Porque ele é irrepreensível no seu comportamento. Ele leva a sério a palavra: sede santos como eu sou santo. Sede irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis. O perigo de se tornar um pródigo é que quando nos tornamos pródigos, nós atuamos de forma inconsequente ou até mesmo irracional e passamos necessidades. Irmãos, o pior pródigo é o pródigo espiritual. E as necessidades, ele vai em busca do mundo, em busca de saciar os seus desejos, os seus instintos, e ele mergulha de cabeça e aposta tudo que ele tem num sonho, e de repente, depois que ele consegue tudo,
o vazio ainda está lá. A fome dele é a fome espiritual. Tem muitos pródigos passando necessidade. E a sua necessidade não é apenas necessidade de dinheiro, mas estão passando falta, necessidade de amor, de compreensão, passando necessidade de viver uma vida honesta, uma vida decente, passando necessidade, sente necessidade de ter uma vida de comunhão com Deus. O pior pródigo para mim, seja ele pai pródigo, filho pródigo, mãe pródiga, irmão pródigo, primo pródigo, não é verdade? Pior pródigo para mim é o pródigo espiritual, que um dia esteve na presença de Deus e ele chega e fala: Deus, olha, eu não quero mais, basta. Essa coisa de crente é coisa muito chata. Eu quero largar tudo e ir para um país distante. Esse país distante chama-se mundo. O filho pródigo, ele caiu no mundo, porque dentro da casa do pai já não tinha valores para ele. Ele perdeu a capacidade de valorizar o que o pai tinha para ele. Muitos cristãos se tornam pródigos, ainda sentados nos bancos, mesmo sentados nos bancos, estão pródigos, já se tornaram pródigos, porque a oração já não tem valor nenhum, a leitura da Bíblia já não tem valor nenhum, o jejum já não tem valor nenhum, congregar já não tem valor nenhum. E aí eles dizem: a casa do pai está muito chata, eu vou pegar o que eu tenho aqui e vou gastar na prostituição. São muitos que se prostituem porque são pródigos. Às vezes, irmãos, eu olho para uma pessoa dentro da igreja e às vezes essa pessoa tem uma dificuldade de viver uma vida santa, tem uma dificuldade de firmar com Deus, tem uma dificuldade, olha, está na igreja, daqui a pouquinho está prostituindo, foi para um motel com a namorada, ou vice-versa. A menina com 13 anos já quer namorar, não tem nem idade, os pais aprovam, é tudo normal, gente. Já é iniciada eroticamente, entendeu? De forma muito precoce. Aí daí a pouquinho termina com um tal, e começa aquela troca de parceiros. E quando chega a maturidade, é normal trocar de parceiro. Se eu quiser casar, não der certo, eu separo, porque é normal. Mas foi criado na igreja, dentro dos princípios da igreja, mas por ser pródigo, começa a colher as consequências de decisões erradas na vida. Temos que tomar cuidado para não nos tornarmos pródigos. Papai, tome cuidado para que você não seja um pai pródigo. Valorize a sua família, a sua esposa. Mamãe, tome cuidado para que você não seja uma mamãe pródigo. Não desvalorize nem desmereça seus filhos. Filhos, não sejam filhos pródigos. Não desvalorizem a sua família e os princípios que você foi ensinado. Igreja, não seja uma igreja pródiga. Valorize o Pai que é Deus. Não desvalorize a presença de Deus, não banalize a presença de Deus na sua vida. Não queira ter a sua herança antes do tempo, porque você pode acabar comendo alfarrobas nas mãos do diabo. Tem muito crente hoje vivendo vida de porcos.
muito crente hoje, sentado nesse banco que você está, comendo alfarrobas das mãos do diabo. Hoje não dá nem para dar um aleluia, né, irmãos? A palavra dessa ninguém glorifica, né? Ah, Jesus! Atuando de forma irracional, chegou a um estado de miséria, degradação moral e social. Porque o homem que era rico, por agir de forma egoísta, pelo simples fato de desvalorizar o que tinha, agora ele está, como o judeu que era rico, agora está pobre, miserável, passando fome. Olha só, no estado de miséria, de degradação moral e social. É aí que o diabo queria, e é aqui que o diabo te quer. O objetivo de você tornar pródigo é para fazer. O diabo quer que você torne um pródigo para que você caia aqui, ó, nesse estado de miséria, estado de degradação moral e social. É aqui que o diabo quer colocar o homem. Ele quer que o homem entre nesse estado de desgraça. O objetivo é dele. Por isso que ele começa a atrair as pessoas com seus atrativos. O filho estava com o pai lá, dentro da casa do pai, ele estava olhando as festinhas, as prostitutas. É a mesma coisa que tem muito crente que está dentro da igreja, aqui na igreja, vamos colocar aqui, né? Porque eu acho que deve ser só aqui que acontece isso, né? Está de olho lá fora, a menininha está aqui, mas está de olho lá no motel. O rapazinho está aqui dentro da igreja, mas está de olho lá no motel. Ele já está pensando o que ele pode fazer. O cara casado aqui já está correndo no olho, na outra. Ele já está pensando o que ele vai fazer. Já está maquinando. Entendeu? Já é um pródigo. Ama Jesus, chora na hora que ora. Senhor, levanta a mão, canta louvores, né? Saltarei muralhas, Deus, e começa a adorar o Senhor. Mas é um pródigo. Fala como crente, mas é um pródigo. Dá aleluia como crente, mas é um pródigo. Ora que é uma maravilha, ministra louvor, mas é um pródigo. Prega, mas é um pródigo, meus irmãos. Por isso que essa parábola, o foco dela é mostrar até onde Deus vai por você. Vocês entenderam? Quando a gente está todo rebentado, todo fedorento, e Deus nos ama tanto que Ele nos abraça, mesmo com o mau cheiro do nosso pecado, mesmo com a nossa degradação moral e social, Ele vem e nos abraça, nos abraça. Mas eu te pergunto agora, você que pensa em ser pródigo, será que você quer passar por toda essa experiência? Será que é preciso para você receber o abraço do Pai, você chegar no estado que o diabo quer que você chegue? De repente você pode ir e não voltar mais. No caso deste moço, do filho, ele foi